todos nós, tá? Temos ações boas e ações ruins, né? Todos nós, ao longo da nossa vida, né? Praticamos coisas boas e coisas ruins, né? Há aqueles que procuram, de alguma forma, minimizar, não fazer coisas ruins, né? Porque tem a consciência da palavra de Deus, mas ainda assim vai errar. Não é mesmo? Porque todos nós falhamos. A prova disso é que, né, o Senhor Jesus veio porque nós não somos perfeitos. Se houvesse alguém perfeito, Jesus não precisaria ter vindo na cruz para sacrificar por nós, né? Ele é a oferta perfeita, né? Paga pelo resgate da nossa alma, não é mesmo? E é aí que nós temos que tomar cuidado, porque o que acontece? O ser humano, da mesma forma que ele tem coisas boas ou obras boas, ele também tem as obras ruins. E normalmente mais são as ruins do que as boas. E aí, o que ele faz? Ele procura praticar o que é bom para tentar compensar aquilo que é ruim, ou aquilo que ele faz de ruim na vida dele. Então, por exemplo, se ele rouba, não estou aqui julgando, condenando ninguém, tá? Mas é assim normalmente que muitos agem. Se ele rouba, então ele vai lá e ajuda alguém, como se aquilo fosse diminuir ou tirar o peso daquela atitude errada que ele pratica. Se ele trai, ele chega em casa e então ele traz um presente, né? Se ele engana, se ele mente para ter um benefício, ele pega aquele benefício e divide com o outro. E ele vai tentando compensar as suas obras más com as obras boas, né? Só que Jesus já deixou bem claro que nenhum de nós vamos ser salvos pelas nossas obras por conta disso. Porque a tendência do ser humano é, eu faço errado, mas também eu fiz isso que é certo, eu tenho feito isso que é certo. E há aqueles que também se orgulham de só fazer aquilo que é, né? Se orgulha porque, eu não tenho falhas, eu não tenho erros, né? Como se isso fosse uma verdade, né? Lá em João, diz que se disser que não tem pecado é mentiroso e nele não habita o Espírito da verdade. Então, é aí que nascem os ritos religiosos, né? A prática diária, né? As pessoas vão praticando coisas, né? Vão praticando ali seus dízimos, ofertas, campanhas, enfim, elas vão praticando não com o intuito de fortalecer ou de praticar a sua fé, de fortalecer a sua fé. Não, elas vão praticando isso para que isso venha a dar direito para elas de justificar também as suas más obras que elas praticam, né, durante a sua vida. E aqui no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 11, Deus ele fala com respeito aos ritos, né, que são os sacrifícios, holocaustos, ofertas, né? Deus diz assim, de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Quer dizer, Deus perguntou, vem cá, o que adianta você trazer, você praticar aqui seu sacrifício, suas ofertas, né? O que adianta? Aí ele fala assim, estou farto dos frutos dos vossos holocaustos de carneiros e de gorduras de animais cevados, e nem me agrado do sangue de bezerros, e nem de cordeiros, e nem de bode. Porque quando vindes para comparecer perante a mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesse a pisar os meus atos? Quer dizer, o que significa aqui? Deus aqui está reclamando com eles, por quê? Porque não adianta a pessoa praticar o que é bom se ela também fizer o que é ruim. Compreende? Jesus, por exemplo, lá no livro de Mateus, falou isso para os fariseus. Falou, vocês dão o dízimo do endo, do cominho, praticam isso, praticam aquilo, mas estão negligenciando os preceitos de Deus. Então não adianta a pessoa praticar as obras boas se também ela negligencia os preceitos de Deus, ela pratica o que é mal. Por exemplo, é comum hoje você ver as pessoas dentro das igrejas mentindo, não é mesmo? Tirando proveito do próximo, do alheio, tomando para si o alheio, aquilo que é dos outros. Você vê, por exemplo, hoje as pessoas que vivem a fé, né? Vivem supostamente a fé, não se importa com o seu próximo, não se importa com o seu semelhante. São pessoas que olham apenas para si, para o seu, desculpe falar assim, para o seu umbigo, né? Para o seu interior, né?
E o bem que elas querem para ela não quer para o próximo, ela quer para ela. Mas para o próximo, ela não está nem aí, né? Não se incomoda, né? Não olha para o outro e não procura entender que às vezes a realidade do outro é diferente da dela. Né? Não é porque ela venceu uma luta, um problema, né? Que o outro naquele momento tem a mesma condição ou está com a fé como estava a fé dela no momento que ela venceu aquela luta, aquela condição. Então ela julga, ela critica, ela condena, quer dizer, ela negligencia os preceitos de Deus, ela aponta, ela julga. Quer dizer, o que adianta ela fazer as obras boas, né? Se o testemunho dela ou se a atitude que ela toma depõe contra aquilo que ela diz que faz ou aquilo que ela diz que é. Ela diz que é de Deus, mas as atitudes dela acabam depondo contra ela. Né? É assim que nasce a religiosidade. É assim que nasce a pessoa religiosa. Ela pensa que pelo fato de frequentar uma instituição, estar numa igreja, dizimar, ofertar, etc., ela pensa que isso vai garantir a salvação dela, né? E ela fica ali preso, obstinada em praticar, né? Aqueles mandamentos como era na época de Jesus, os fariseus, né? Aqueles mandamentos de homens, né? Mas ela mesma não entende que ela precisa, né, praticar de fato a palavra de Deus, né? De fato, ela precisa deixar de lado aquela religiosidade, aqueles ritos, né, religiosos para praticar realmente o que Jesus falou, né? Jesus falou sobre a fé, a misericórdia e a justiça, né? E ele falou que desses três, Paulo falou, desculpe, que desses três o maior é o amor, né? Dos três, o maior é o amor, né? Então, se ela não praticar o amor, não praticar a justiça, não praticar a misericórdia, né? Paulo falou assim, ó, Paulo disse que o ser humano que não pratica, né, ele é como aquele símbolo que retine, né, que não tem eco, né? Não tem eco, né? Por quê? Porque não está praticando a palavra de Deus. Não seja religioso. Eu não estou dizendo que você não tenha que praticar a sua fé, mas não seja praticante religioso. Seja praticante operoso em obras, como está escrito em Eclesiastes.